assunto que muitas vezes é chato, é cansativo, que é a história do Brasil. Dom Manuel de Portugal, venturoso português, avisou para Cabral: vai depressa todo pano, antes que o americano tome aquilo de uma vez. E Cabral, bom comandante, querendo ao rei ser gentil, atirou-se no mar distante, e quando avistou a terrinha, disse a Pero Vaz: caminha, vai ver se aquilo é Brasil. E Pero, dando uma olhada, disse ao nobre lusitano: ó Cabral, meu camarada, não pode haver mais engano, tá tudo azul, cor de anil, só pode ser o Brasil, tá cheio de americano. E Cabral diz: ai Jesus, vamos a terra benzer com o nome de Santa Cruz. Pro gajo não se meter, sobes ao Monte Pascoal e dizes que a Portugal o Brasil vai pertencer. Porém, logo ao pôr do sol, quando a notícia correu, no mar gritou o espanhol: Portuga, o Brasil é meu. Ai, por raio que te parta, já mandamos a carta, Portugal já recebeu. Depois de tudo já certo, confirma o Papa afinal: o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Já mandei um jesuíta para acabar com essa grita: Brasil é de Portugal. Nem por isso os holandeses respeitaram os portugueses. E uma poderosa nau, guarnecida de trabuco, aportou em Pernambuco, dando início ao quebra-pau. Queriam os holandeses também levar o seu quinhão. Vocês não deram aos franceses lagosta do Maranhão? Portugal fez a proposta: já que não tem mais lagosta, vai Felipe Camarão. Napoleão Bonaparte, pequeno que nem um tio, porém grande era Bonaparte no manejo de um fuzil. Fez Dom João VI em Lisboa pegar depressa uma canoa e fugir para o Brasil. O Brasil muito ganhou com a família imperial. De repente ficou Reino Unido a Portugal. E como os índios eram bravos, não aceitaram a escravidão, mandou vir os negros da África para o serviço braçal. Dom João, em um grande veleiro, de volta a Lisboa, disse a Pedro I: tu vai ver o que é coisa boa, os gajos americanos querem tomar-te a coroa. E vendo a coisa apertada, Dom Pedro, nas margens do Ipiranga, apelou para a sorte, e desembainhando uma espada enferrujada e sem corte, gritou para o índio de tanga: ou independência ou morte. O índio ficou calado, e como quem cala consente, o Brasil foi libertado. E Portugal, felizmente, nem ligou para a manobra, já tinha ouro de sobra do Brasil dependente. Depois de estudo profundo, Dom Pedro disse ao povo brasileiro: vou voltar ao velho mundo, não quero ficar aqui. E nas mãos de Pedro II eu deixo o abacaxi. Naquele grande palácio ficou o infante Pedrinho, por conta de Bonifácio. E não teve outro caminho, a não ser de luta e guerra contra o Paraguai, nosso vizinho. A princesa Isabel deu ao negro a libertação. Eis o retrato fiel da maior tapiação. Teve escravo a liberdade, mas ficou na humanidade sem lar, sem terra e sem pão. Foi feita a proclamação: sem luta ou guerra civil, nem com uma salva de canhão, nem um tiro de fuzil. E Deodoro, contente, foi eleito presidente pelo povo do Brasil. Um fato merece estudo pela sua coincidência. Deodoro, o cabeludo, renuncia à presidência dizendo: forças ocultas fizeram interferência. Coitada dessa nação, parece que não tem sorte. Saiu de uma exploração e caiu noutra mais forte. Passamos de Portugal ao truste internacional lá da América do Norte. Ó Brasil dos lusitanos, ó Brasil dos portugueses, ó Brasil dos Estados Unidos, Brasil dos estrangeiros, dizei quando nós brasileiros teremos um Brasil nacional.